sobre a comemoração do Natal, sobre o que nós fizemos com o Natal, né, como nós celebramos o Natal, qual é a loucura de crer e esperar e exaltar uma figura que invadiu essa festa, que é o Papai Noel. Poderia falar da loucura que é a nossa maior alegria do Natal, que é receber o presente tão sonhado. Poderia falar sobre a loucura de que é celebrar uma ceia, onde o principal fim da ceia é a própria comida e as rabanadas gostosas que a vovó faz. Eu poderia estar falando sobre todas essas loucuras, mas se eu falasse sobre isso, eu estaria deixando de lado o real motivo da nossa festa, da comemoração, que é fazer um banquete comemorativo, uma festa comemorativa, que é em atenção, em exaltação e comemoração ao nascimento de um homem, Deus, homem, Jesus Cristo. E é sobre essa pessoa que eu preciso falar hoje. Eu não tenho outra saída a não ser exaltar aquele em que é exaltado em todos os dias, em especial no dia do seu nascimento. Tá bom? Para eu fazer isso, eu vou tentar fazer isso em duas partes, tá? A minha pregação vai ter duas partes. A primeira parte, eu vou falar sobre o que Jesus Cristo não é. A segunda parte, eu vou explicar o que Jesus Cristo é. Eu estou fazendo isso porque eu pretendo usar um recurso que é do ensino pelo contraste. O ensino pelo contraste, quando você quer explicar alguma coisa, você fala, em primeiro lugar, aquilo que aquela coisa não é. Por exemplo, quando você vai explicar para uma criança o que é a paz, você às vezes explica para ela o que é a guerra. Aí ela consegue entender o que é a paz. Quando você quer explicar para ela o que é a bondade, você diz para ela que ela não pode ser uma criança má. Às vezes você não tem quem explique isso, e Deus faz com que a própria circunstância da sua vida te ensine isso. Para você dar valor a um copo d'água, nada melhor do que ter sede. Aí você entende o valor de um copo d'água. A mesma coisa com a comida. Como valorizar bem um prato de comida? Basta você sentir fome. Aí você vai entender o quão valoroso é aquele pequeno prato de comida. Não tem nada mais prazeroso naquela intensidade do sentimento de um reencontro, quando você antes experimenta a saudade. Aí você entende o quanto valoroso foi aquele reencontro. Não é verdade? Então, às vezes, para a gente entender de fato alguma coisa, a gente precisa entender o contrário daquela coisa. Então, para eu conseguir explicar a figura de Jesus Cristo, que é a luz, eu quero primeiro explicar o que é a escuridão. Então, primeiro eu vou explicar o que é a escuridão. Explicando o que é a escuridão, eu quero que você entenda o que Jesus Cristo não é. O grande objetivo de eu gastar um tempo explicando o que Jesus Cristo não é para fazer com que você compare o que você pensa sobre Ele com o que eu apresentei aqui, com o que Ele não sendo. Meu objetivo é fazer com que você reflita o porquê que você só vem na igreja aos domingos, por que você só veio hoje pela primeira vez, por que você só precisa de Jesus Cristo às vezes, por que Jesus Cristo não faz parte do seu ser, e por que nós louvamos o nascimento dele aqui dentro dessa igreja e pessoas lá fora não fazem isso. Por que tudo isso acontece? O que de fato acontece no nosso ser e no nosso coração que a gente trata Jesus Cristo dessa maneira? Eu quero que você pense e reflita com isso, e por isso eu preciso que você embarque comigo nessa jornada de dois tempos: o que Jesus Cristo não é e o que Jesus Cristo é. Em primeiro lugar, eu queria que você fizesse a seguinte experiência. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, e depois que eu pedir isso, você vai fazer o seguinte: você vai imaginar que seus olhos não estão enxergando mais para fora, você vai imaginar que seus olhos enxergam para dentro. Será que é muito difícil fazer isso? Você vai imaginar que seus olhos não enxergam para fora, seus olhos enxergam agora para dentro, até que você consiga encontrar o seu coração. Tá bom? Então eu vou pedir para os irmãos agora fecharem os olhos, todos. Não tem exceção aqui. Não tem o irmão que chegou agora pela primeira vez e o que está frequentando a igreja há 20 anos. Não. Eu peço que todos façam isso. Fechem os olhos e enxerguem para dentro,
ao invés de enxergar para fora, até alcançarem o seu coração. Enxerguem o seu coração. Olhem para o seu coração. Agora os irmãos podem olhar para a tela. Nessa viagem até o nosso coração, eu vou pedir para os irmãos depois fecharem os olhos de novo e colocar uma outra imagem na cabeça. Passa uma setinha aí. De um panteão grego. O que é o panteão? Panteão é um lugar que Paulo viu essa cena lá em Atos capítulo 17. Um local onde ficavam as imagens dos deuses gregos. Todos os deuses gregos ficavam lá naquele panteão. Mais ou menos nessa figura aí. São vários deuses no panteão grego e um deus, rei de todos, o maior de todos. Eles davam o nome desse deus de Zeus. Era o grande rei, era o grande Deus, o dono de todos os outros deuses. E os menores deuses, os ídolos menores, eles atendiam todas as vontades desse Deus, Zeus. Pequenos ídolos faziam sempre a vontade do grande Deus, que era Zeus. Feche os olhos de novo. E agora o seu coração é esse panteão grego. É um lugar cheio de pequenos ídolos, onde existe um Deus maior lá dentro do seu coração. E esse Deus se chama Zeus, o grande Deus do panteão grego. Voltem para cá. O seu coração funciona dessa maneira. O panteão grego é um excelente lugar, uma excelente imagem para a gente entender o nosso coração. Veja, aqui é o Zeus, o grande Deus, aquele que todas as suas ordens têm que ser cumpridas. E aqui são os pequenos deuses, deuses de menor importância, que têm intimidade com o povo e que todos esses deuses cumprem os propósitos do grande Deus, que é Zeus. Agora, todas essas imagens na sua mente vão ser substituídas por essa imagem aqui. Zeus, na verdade, agora vai trocar de nome e vai tomar o nome do eu, o seu nome. Zeus agora tem um nome, é Tiago, Diego, Mauro, Marcos, Lucivaldo, Lúcio, Luciana, Sheol. Esse Deus, Nelly, Thomas. Esse Deus agora tem outro nome, não é Zeus, sou eu. E todos os pequenos deuses do panteão grego têm que servir e adorar o grande Deus. Eu sou o grande Deus da minha vida. Eu crio o universo ao meu redor. Da mesma forma que Deus colocou o sol, colocou a lua, colocou a terra e as estrelas no seu exato lugar, eu também preciso que tudo gire em torno de mim. Tudo esteja exatamente no lugar que eu ordeno. Porque eu sou o Deus da minha vida. Eu estou no trono. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E ele constrói ídolos na sua fantasia ao tempo todo, a todos os dias, construindo ídolos. E esses ídolos, esses pequenos ídolos, têm que servir o grande Deus, que sou eu. No caso do meu coração, é o Tiago. No seu coração, é você mesmo, é o seu nome. E esses pequenos deuses não se chamam mais Artemis, Vênus, Netuno, não tem mais esses nomes. Esses pequenos ídolos, esses pequenos deuses mudaram de nome. Agora são esses aqui, ó. São seus amigos, é o seu casamento, o seu trabalho, o dinheiro, seus filhos ou seus pais, o seu tempo. Como é que funciona isso? Na prática, no seu dia a dia, como é que isso funciona? Os verdadeiros amigos que você tem, você já percebeu que são aqueles que a própria circunstância da vida te deu? Que o próprio Deus colocou na sua vida? Porque quando você escolhe os seus amigos, você faz isso da maneira mais egoísta possível. Você só escolhe para si os amigos que vão te dar algum tipo de vantagem.
Se esse amigo não te der algum tipo de vantagem, você não precisa dele. Os verdadeiros amigos que a gente tem são aqueles que a vida, pelas circunstâncias da vida, Deus colocou no nosso caminho, para que a gente possa ajudá-los, por exemplo. O casamento é a mesma coisa. Pergunte para um jovem por que ele quer casar com aquela donzela, com aquela linda moça. Você fala, meu filho, por que você quer casar com ela? O que ele vai responder? Porque eu gosto de conversar com ela, porque ela me faz bem, porque ela me atrai, porque ela me diverte, porque eu gosto dos olhos dela, porque ela me faz sentir bem, porque ela me alimenta, porque ela serve o grande Deus da minha vida. Você que gosta de conversar com ela, e quando ela não puder mais conversar com você? E quando outra mulher conversar melhor ou mais do que ela, o amor acabou? É isso que as pessoas dizem. Eu não amo mais essa pessoa, portanto eu não posso mais me casar com ela. Nosso amor acabou. Não é esse entendimento de amor que as pessoas têm? Nosso amor acabou. Porque ela não me dá mais do que antes ela me proporcionava. Ela não consegue mais alimentar o grande Deus. Por isso eu não preciso mais desse casamento. Eu tenho que ferir o que Deus uniu, porque Deus não manda na minha vida. Quem manda sou eu. Isso no casamento. No própria relação doméstica, isso acontece o tempo inteiro. A mulher, por exemplo, por favor, senhoras, não fiquem bravas comigo, mas a mulher, ela constrói a sua rotina diária em que ela serve a mesa de jantar e coloca o prato de um lado, o talher do outro, a comida é feita, e o marido tem que chegar naquela hora e ela monta todo o universo. Assim como Deus bota a lua e o sol no seu lugar, a mulher também monta todo o universo dela. E se ela liga para o marido e ele não atende, aquele universo que foi construído acabou de ser rachado. Aquele universo que ela construiu não foi obedecido. E quando alguém não cumpre uma ordem que Zeus dá, o que ele faz? Joga raio no mundo. E aí quando o marido não atende o telefone, Zeus joga raio no mundo. Volta nessa aqui, né? A mesma coisa acontece com o marido. O marido tem que chegar em casa e tudo tem que estar pronto. Se a mulher estiver fazendo alguma coisa, que ela esteja lavando a louça. E quando ele chega cansado do trabalho e ela não vem a receber, o mundo criado por Zeus não foi atendido. O que Zeus faz? Joga o seu raio. No trabalho, a mesma coisa. Você trabalha para alimentar você mesmo. E a sua justificativa, a sua desculpa, é que você precisa dar um conforto para a sua família. Mas você trabalha de uma forma escrava para alimentar esse grande Deus. Porque você precisa desse trabalho para ganhar dinheiro, para alimentar desesperadamente esse Deus, que é insaciável e não para de te sugar nunca. Por isso você vai trabalhar de segunda a segunda para alimentar esse Deus. E dentro do seu trabalho, todas as suas relações também são assim. Se você tem a experiência de poder dar ordens no seu trabalho, eu tenho essa infeliz experiência, isso é um veneno que eu tenho que beber todo dia. Eu chego no quartel, na hora da formatura, eu abro as minhas anotações e começo a ler as listas de tarefas que meus subordinados devem cumprir. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. No dia seguinte, eu relembro as tarefas. E quando alguém não fez alguma coisa que Zeus mandou, a ira me inflama. Você não cumpriu o que eu ordenei. Você precisa receber um raio na cabeça. É assim que Zeus age. Note, eu não estou falando que o soldado, o sargento, o tenente não tem que cumprir a ordem do capitão, não. Eles têm que cumprir. Por bem ou por mal, eles vão cumprir, não é verdade? Eles vão cumprir. O que eu estou falando não é de cumprimento de ordem. O que eu estou falando é da ira que eu senti por não ver a minha ordem ser cumprida. É disso que eu estou falando. É o raio que Zeus quer jogar porque a ordem dele não foi cumprida. Quem é comerciante, por exemplo, quem é comerciante tem lá um supermercado. Se ele chega de manhã e o extrato de tomate não está naquela prateleira que tinha que estar, porque a ordem foi dada,
mas ela não foi cumprida. Então Zeus começa a querer se manifestar. E ele, como se fosse Buda, quer desfazer dessa ira. Eu não posso mirar, não posso mirar, não posso mirar. Mas vem de dentro, percebe que vem de dentro? Vem de dentro. Porque lá no trono existe um Deus que tem que ser alimentado. O seu dinheiro também você faz isso. Você gasta o seu dinheiro, não para a glória de Deus, mas para alimentar esse Zeus. E tudo que você faz na sua vida é para servir esse Deus. Todo o seu tempo que você gasta, os seus filhos. Quando um filho mostra uma nota baixa no boletim para o pai, qual é o primeiro argumento do pai? Eu te dei comida, eu te fiz tudo, eu paguei um colégio caro, eu coloquei você num colégio bom, eu fiz tudo para que você tirasse uma nota. E é isso que você traz, é isso que você me... Ou seja, a relação de amor incondicional, acabou. O que está em jogo agora é um investimento. Eu investi em você, eu preciso do retorno. Eu investi nas ações da Bolsa de Valores, agora eu quero retorno. Cadê o meu retorno? Cadê o retorno para Zeus? Eu dei para você, eu proporcionei para você o que você precisa. E Zeus agora precisa do retorno. E se Zeus não tiver o retorno, o que ele faz? Ele cospe o seu raio. Ele cospe o seu raio. E, em último ponto, até por muitas vezes a nossa fé serve a esse Deus aqui. Jesus Cristo é colocado para servir esse Deus aqui. Como? Quando você acha que Jesus Cristo é o responsável por satisfazer seus sonhos, você colocou ele para ser seu escravo. Ele existe na sua mente para satisfazer seu Deus, que é você mesmo. Jesus Cristo vai me tirar dessa situação difícil. Jesus Cristo vai me libertar dessa doença. Jesus Cristo é aquele que se eu cumprir os mandamentos da igreja, se eu for na igreja, se eu for nos cultos, e se eu invocar o nome dele, como de um passe de mágica, ele vai resolver todos os problemas da minha vida. Lembrem o que eu falei no começo das minhas palavras? A minha intenção aqui é dizer pelo contraste, é falar pelo contraste. Primeiro te dizer quem Jesus Cristo não é, para que você entenda quem Ele é. Quem Jesus Cristo é? Jesus Cristo é o seu Salvador. Para que você entenda que Ele é seu Salvador, você precisa entender o que é estar em perigo. Imagine a seguinte situação. Imagine que aqui agora entre aqui um bombeiro, equipe paramédica, policial, exército, todo mundo entra aqui agora e balance você e diga assim, ó, vem, eu vim para te salvar. Você vai olhar para o bombeiro, vai olhar para o paramédico, vai tocar em você mesmo. O que você vai dizer? Me salvar? Acho que vocês vieram no lugar errado, né? Eu estou muito bem aqui, eu estou tranquilo, sentado, respirando, me sentindo bem, minha família está aqui comigo. Eu não preciso de vocês, eu não preciso de salvação. Não é isso que vocês vão dizer? Quando Jesus Cristo chega na sua vida, o que você fala? Olha, salvação eu não preciso não, mas resolve esse probleminha aqui que eu tenho, que eu estou doente agora, eu preciso resolver esse problema. Aí você quer usar esse paramédico. Eu estou em situação financeira desequilibrada, na verdade eu preciso de você sim. E aí você quer usar Jesus Cristo como um excelente economista que vai resolver seus problemas bancários. E você a todo momento age com ele com quem ele não é. É por isso que muitas das pessoas só vêm na igreja aos domingos, porque afinal de contas eu não preciso dele diariamente. Eu preciso dele quando alguma coisinha está errada na minha vida, eu preciso resolver. Porque eu tenho outros ídolos que me alimentam de uma forma muito melhor do que Jesus Cristo. Eu tenho outros ídolos que eu mesmo criei na minha vida que me alimentam de uma forma muito melhor do que Jesus Cristo. Outras coisas me fornecem muito mais prazer para Zeus. Jesus Cristo é só um deles.
quem Jesus Cristo é. Eu pediria que os irmãos agora ficassem de pé. Eu coloquei a palavra de Deus no meio da pregação para que vocês entendam tudo isso, para a gente poder ler a palavra e para vocês também levantem e não durmam e prestem atenção naquilo que eu estou dizendo. Os irmãos poderiam ficar de pé para a gente ler a palavra de Deus que está registrada no livro de João, capítulo 8, do 23 ao 32. Eu leio os ímpares e os irmãos podem ler os pares. Amém? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu desse mundo não sou. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Assim está registrado na palavra do Senhor. Os irmãos podem se assentar. O livro de Lucas e o livro de Mateus detalharam a vinda do nascimento de Jesus Cristo. Lucas deu algumas ênfases, Mateus deu outras ênfases de acordo com os seus propósitos. O livro de Mateus, ele tem um grande objetivo de mostrar que Jesus Cristo é o cumprimento, é a vinda do Cristo esperado pelos judeus do Antigo Testamento. Eles esperavam o Cristo, o Messias, o ungido, aquele que viria salvar o mundo. E Mateus, a forma literária dele escrever conduz a gente a entender que Jesus Cristo de fato era aquele predito pelos profetas. E assim, o mundo pôde começar a querer entender quem era de fato aquele Cristo. Por quê? Porque eles imaginavam aquele Cristo de uma forma muito errada. Um pouco antes, cerca de 400 anos antes do nascimento de Cristo, eles viveram a última das guerras dos judeus, a guerra dos Macabeus. Essa guerra se arrastou por um longo período que os estudiosos chamam de período de silêncio, onde as profecias não vinham mais, as coisas que foram profetizadas não aconteciam. Era uma grande angústia e uma grande decepção para os judeus que as coisas não estavam acontecendo e não se desenvolviam. Até que então, aquele que eles esperavam, o novo Davi, o filho de Davi, o tronco de Jessé, viria ao mundo. Eles então, de fato, de uma vez por todas, iam libertar o mundo do Império Romano. E nasce um menino numa manjedoura, que era o local onde se alimentavam as ovelhas. O grande rei, que ia libertar o povo da opressão romana, entra em Jerusalém num jumentinho. Por quê? Ele só queria dar uma lição de humildade? Era isso que ele estava fazendo? Ele só queria ensinar que para você rei você tem que ser humilde? Era só isso? Era muito mais do que isso. Jesus veio trazer com ele, na pessoa dele, o reino de Deus. O reino de Deus não veio com o poder do fogo e das armas. O reino de Deus, ele é estabelecido no mundo e colocado dentro dos nossos corações. Jesus Cristo veio cumprir várias missões: ser obediente até a morte, cumprir a justiça de Deus, porque ele tomou seus pecados e o pecado merece a morte, então ele tinha que ser crucificado na cruz até a morte. E ele também tinha
que cumprir o maior propósito daquele que ele veio: salvar você de você mesmo. Jesus Cristo veio te salvar não dos homens maus e dos ruins. Jesus Cristo veio salvar você de você mesmo. Agora, tem um grande princípio que ele ensinou para que a gente consiga fazer isso. Lá em João 14, 4, os irmãos não precisam colocar agora não, mas quem quiser colocar, João 14, 4. Tem uma conversa de Jesus com seus discípulos, e que a conversa é mais ou menos assim: Jesus, depois de glorificado, ele vai explicar para os discípulos dele que ele permanece no Pai, e do mesmo jeito que ele permanece no Pai, ele convida você, a senhora, você, menino, ele convida a você a permanecer nele, para que você faça o que ele fez. A discussão, a conversa dele, o ensinamento dele é mais ou menos assim, né? Ele fala para os discípulos: vós conheceis o caminho que eu vou. Então Tomé lhe diz: mas Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, como então conhecer o caminho? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se tivesses me conhecido, conhecerias o Pai. Desde agora me conheceis e me tendes visto. Replicou-lhe então Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus então lhe respondeu: Filipe, tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, se credes em mim, farás a mesma obra que eu faço, e outras maiores farás, porque eu vou junto ao Pai. Se pedirmos alguma coisa em meu nome, eu farei, porque eu vou junto ao Pai, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarás os meus mandamentos. Assim está registrado em João capítulo 14, a partir do versículo 4. O que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: Tomé, Filipe, tanto tempo eu estou convosco, vocês não perceberam que tudo que eu faço, o Pai está fazendo? E não porque o Pai colocou uma mão mágica em mim e eu, como um robô, faço tudo o que Ele manda. Não, Ele me fez homem. Toque em mim, carne. Toque em mim, é carne. Ele me fez homem. Tudo que Ele me ensinou, eu faço. As palavras que Ele me ensinou são essas que eu vos digo. Eu não digo nada de mim mesmo. O próprio Jesus Cristo não tem opinião própria. É isso que Ele está dizendo aqui. Eu não falo as coisas de mim mesmo. O Pai que me falou, Ele faz essas obras que eu faço. Portanto, aquele que crer em mim fará as mesmas obras. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que do mesmo jeito que eu estou com o Pai, aquele que estiver comigo fará a vontade do Pai. E você imagina, quando você lê esse versículo de uma forma isolada, você imagina que você vai fazer grandes milagres. Você vai dizer para o aleijado: levanta-te e anda, e o aleijado vai andar. Não é essa obra que Jesus Cristo está enfatizando. Sabe qual é a grande obra que Jesus Cristo está enfatizando? Eu faço a vontade do Pai. Eu faço a vontade do Pai. Nada eu faço de mim mesmo. Eu só faço aquilo que o Pai me ensinou. Só isso que eu faço a minha vida inteira. Por isso Ele vai falar para vocês: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para salvar vocês de vocês mesmos. Coloquem no trono aquele que tem que estar no trono.
Sirvam aquele que vocês nasceram, foram programados para servir. Não eu, mas Deus. Em Mateus 16, 24, ele faz o grande convite. Se você quer ser meu discípulo, assim mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Diversos ensinamentos eu tenho nesse versículo. Eu quero focar apenas em um. Negue as suas vontades e siga-me. Assim como eu estou no Pai. Aquele capítulo que eu li, João 14, se você for continuar a leitura, você vai ver Jesus explicando: olha, é por isso que eu preciso ir, porque se eu não for, eu não vou poder te mandar o Consolador. Quando eu for, eu enviarei o Consolador, e farão com que vocês lembrem todas as palavras que eu vos tenho ensinado, e fará que vocês façam grandes obras como essas que eu vos tenho feito. Que Consolador é esse? É o Espírito Santo. O mesmo Espírito que agiu em Jesus Cristo é o mesmo Espírito que tem dentro de você, que faz com que você seja capaz de fazer as vontades dele. Mas o que você faz? Você ora pedindo para ele fazer as suas. Você continua querendo louvar os eus. Você usa Jesus para satisfazer as suas vontades. E o que ele está te ensinando é justamente o oposto. Saia dessa escuridão, liberte-se de você mesmo. Não adianta você achar que você vai ler a Bíblia e cumprir meus mandamentos e cumprir a lei, e isso é me servir. Isso não é me servir. Hipócritas, raça de víboras, isso não é me servir. Servir-me é quando o seu interior não cospe raio mais, porque você tem prazer na minha vontade. Você tem prazer em sofrer pelo meu nome. Você tem prazer em fazer o que você não quer fazer. E isso te dá uma contrição, mas te dá alegria e regozijo. Isso é estar no estado de bênção. Esse é o seu Salvador. Diversos bebês nasceram no mundo e vários bebês se tornaram reis. Só um rei verdadeiro se tornou um bebê, para nascer e habitar junto com você, para passar o que você passou, para não usar os poderes de Deus e usar o mesmo Espírito que você tem para poder fazer essas obras. E a grande obra, o grande milagre que ele fez foi negar as suas vontades. Satanás tentou fazer com que ele cortasse o caminho e disse: Senhor, Jesus, se você transforma essa pedra em pão, e você vai se libertar dessa opressão que você está tendo no deserto. E Jesus falou para ele: eu não posso fazer isso, porque eu tenho que ser obediente até a morte. Eu não faço o que a minha vontade manda, eu preciso cumprir os mandamentos do meu Pai. Eu tenho que ir até o final da minha obra. Ser levantado no Evangelho de João é uma palavra-chave. Ser levantado, Jesus Cristo levantado, é Ele sendo exaltado acima dos céus e Ele sendo exaltado na cruz, Ele sendo exaltado como Senhor e Ele sendo exaltado crucificado, para que Ele cumprisse a missão do Pai até o fim, em obediência até a morte e morte de cruz, para que você entenda que se você permanecer nele, você também permanece no Pai, e grandes obras farás, porque você vai ser salvo de você mesmo. Esse é Jesus Cristo, aquele em que todas as coisas da sua vida giram em torno dele. Os amigos que você tem, você os tem e o preserva para a glória de Deus, não para os seus interesses. O seu trabalho, você levanta aquele muro com cimento e tijolo para a glória de Deus, não para o dinheiro que você vai ganhar no fim do mês, para poder colocar pão em casa. O seu casamento é um espelho do casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, que é a igreja. O seu casamento é para a glória de Deus. A sua esposa, ela está ali para te santificar, porque vocês dois amam a Deus. Experimente tentar amar ela. Vai ser um amor egoísta, um amor infeliz, um amor falso, um amor que vai esperar coisas em troca. Vai ser uma derrota, um fracasso, e você vai entrar em depressão porque não encontrou e não entendeu o que é o amor verdadeiro. É o amor completamente incondicional, aquele que você não espera nada em troca. Você é feia, eu não gosto de conversar com você, você me faz mal, você é ácida, mas eu te amo. Eu te amo, porque eu amo a Deus.
E nós estamos aqui para encontrar a sua glória, a glória de Deus. É para isso que você existe. Você, meu filho, você tira nota baixa na escola, você está ofendendo o nosso Deus, você está ofendendo os valores do nosso Deus. Meu filho, eu não crio você para mim, você não é meu filho. Pais, entendam, seus filhos não são seus, porque se eles forem seus, vocês vão se irar quando eles não cumprirem as suas ordens. Deus não é avô, Deus é pai. Seus filhos são filhos de Deus. Criem seus filhos como filhos de Deus, para a glória dele. A partir do momento que você tentar criar seu filho como alguém que tem que obedecer às suas ordens, você acabou de estabelecer um relacionamento doentio e você vai colher fracasso. Agora experimente entregar o Evangelho, a graça de Jesus Cristo para o seu filho. Meu filho, você tirou nota baixa no colégio, você ofendeu um Deus que tanto nos ama e tanto cuida de nós, meu filho. Você precisa estudar para a glória do nosso Deus, meu filho, para a glória do nosso Deus. É por isso que quando eu falo para alguém aqui, ó, Diego, você é mal educado, quem que fica ofendido? Ele ou os pais dele? Se tiverem os pais do lado, os pais vão ficar irados comigo, não é verdade? Se eu falar para o Diego, você é um mal educado, se a mãe dele estivesse do lado, ela ia me olhar com aquela raiva, porque eu não ofendi só a ele. Sabe quem eu ofendi? Eu ofendi a criação que ele recebeu. A criação que ele recebeu foi ferida. Isso não pode ser admitido por Zeus. Ele tem que jogar um raio. Pais, criem seus filhos para Deus, para a glória de Deus. Filhos, sejam bons filhos, para a glória de Deus. E se vocês amarem Deus sobre todas as coisas, o maior amor e verdadeiro amor será manifestado no relacionamento de vocês com seus pais. Ainda que seus pais não sejam aqueles que você esperaria que eles fossem, ainda que seus pais às vezes cheguem embriagados em casa, ele é seu pai, você deve honrá-lo, amá-lo, porque você ama em primeiro lugar a Deus. Amém? Tudo isso ele fez. Tudo isso ele nos mostrou. Ele foi obediente até a morte, porque a obediência até a morte era o nível máximo de obediência que alguém podia demonstrar. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele precisou vir ao mundo, ele precisou morrer. Dentre vários motivos, o que eu estou enfocando é a obediência. E ele nos ensinou que vocês, tendo o mesmo espírito que ele tinha, são capazes também de mudar a oração de vocês e pedirem para que para Deus façam nas suas vidas de acordo com a vontade deles, ainda que isso vá triturar o seu orgulho, o seu ego e a sua vontade. Mas vocês só podem ser capazes de orarem de uma forma sincera quando vocês entenderem que Jesus Cristo veio salvar você de você mesmo. Que a Ele seja dada toda a glória e toda a honra eternamente. Amém.